Fala pessoal, tudo certo? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fala Fê. Você que me assiste pelo YouTube, você que me assiste pelo Facebook, pelo Instagram, muito obrigado mesmo. Me segue no Instagram, curte as publicações, vai lá no YouTube, dá um like e se inscreve, tá legal? Se já tiver, dá o seu like e se inscreve aqui. Pessoal, hoje eu vou dar início a uma série e a partir de agora eu vou começar a também fazer vídeos dessa maneira. Hoje eu vou iniciar uma série de Fala Fê, a série chamada Crente Version. E dentro dessa série teremos outras séries. Por que Crente Version? Porque vai ser vídeos destinados a pessoas que acreditam em Deus, acreditam no Deus bíblico, tá legal? Não quero aqui fazer um paradigma e dizer que você que não crê no Deus bíblico não pode assistir, até porque é mais informação. Eu acredito que quanto mais conhecimento, mais liberdade você tem. Quanto mais conhecimento, mais poder de escolha você tem. Então esses vídeos são também para que você tenha conhecimento e saiba realmente no que você está acreditando. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Essa primeira série, dentro da série, vai ser a série Bíblia. Nós faremos 3 vídeos conversando sobre os relatos históricos da Bíblia, as descobertas arqueológicas que existem na Bíblia e as profecias que já se cumpriram, beleza? O primeiro é esse que a gente está conversando agora. Eu vou falar um pouquinho sobre a história, de como foi formado, como foi construído, como foi feito o livro da capa preta, a famosa Bíblia Sagrada. Vamos lá, pessoal. O princípio de tudo, nós precisamos entender que, assim como nas leis natural, nós precisamos sempre de alguém para aprender. Nunca nós faremos tudo sozinho. Até você que é autodidata e aprendeu lendo o livro, alguém escreveu e alguém entendeu antes de você para poder te ensinar. Então, partindo desse princípio, Deus usa da mesma metodologia. Ele usa pessoas para cuidar de pessoas, pessoas para ensinar pessoas, pessoas para alcançar pessoas. Se você está ouvindo esse vídeo, provavelmente Deus está usando a minha pessoa para alcançar a sua pessoa. Quando você compartilha para alguém, Deus está usando a minha pessoa a partir da sua pessoa para alcançar a terceira pessoa, certo? Isso eu acredito muito que é para trabalhar nossa humildade. Porque eu vou dar um exemplo assim. Você está doente, você fica doente, você vai no médico e o médico te passa a solução do problema. Porque ele sabe daquilo, ele entende daquilo. Só que quando o médico vai sair do trabalho, ele liga o carro para de funcionar. O carro não funciona. Por mais que ele tente dar uma de curioso e abrir o capô, sendo que não vai resolver nada, ele vai precisar de outra pessoa. E ele busca essa outra pessoa, que é o mecânico, por exemplo. O mecânico ou alguém, dependendo do problema dele. O mecânico vem, olha o carro dele, tudo certo, tudo bacana, ele consegue sair. O mecânico, quando está em casa, ele vai fazer uma receita e ele não consegue. Aí ele pede ajuda para alguém, um cozinheiro talvez. Porque ele resolveu o problema, ele sabe de uma coisa, mas ele precisa de ajuda de outros para outros. E o cozinheiro, por exemplo, fez a sua comida e alguém passou mal no seu restaurante. E aí alguém vem e o processa. Ele vai e busca um advogado, porque ele entende da receita, mas ele não vai entender sobre os trâmites jurídicos. E o advogado, de repente, está passando um pouco mal. Ele vai atrás do médico. E assim vai. Seguinte, o livro sagrado, a Bíblia, começou a ser escrita por Moisés, no tempo de Moisés. As histórias, os contos, os ensinos eram passados de pai para filho. Tanto que eram histórias contadas. E se você for ver alguma oração, alguma leitura dos judeus da Torá, eles fazem de forma cantada, para que seja decorado. O cântico, a música, ajuda a gente a decorar aquele texto. Partindo daí, eles decoraram as histórias e Moisés decidiu passar isso em escrito. Os relatos bíblicos, eles são de histórias, são da época do momento que eles estavam vivendo. Mas o Antigo Testamento, ele não foi escrito para ser uma Bíblia. Ele foi escrito para organizar e colocar no papel aquilo que era aprendido, que era comum, que era contado entre eles. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico.
ele tem, durante todo o seu processo de construção, ele tem distância do primeiro texto ao último texto de 1000 anos de distância entre um e outro. E a participação de 40 autores. 40 autores diferentes escreveram no decorrer de 1000 anos o relato do Antigo Testamento. Dentre esses autores tem Moisés, tem Davi, tem Débora, tem Salomão. Assim é a sequência, então assim é a sequência da formação do Antigo Testamento. Primeiro os contos, depois a escrita com Moisés. Aí no terceiro vem a coleção. Eles começaram a colecionar todos aqueles escritos que falavam sobre a história do povo judeu, que falavam sobre a reconstrução do templo, sobre os exílios, sobre as perseguições e tudo mais. Todos os relatos. E aí eles colecionaram. Depois disso que se começou uma organização. E essa organização foi chamada de cânon. Cânon, que é do latim, significa régua, que significa um padrão, como se fosse um tamanho a se seguir. Então, foi essa as fases que passou. De contos para a escrita, da escrita para a coleção e depois da coleção para uma organização. Depois dessa organização, a gente tem esse livro e há algum tempo o pessoal começou algumas questões. Será que realmente esse texto é o texto verdadeiro? Será que esse texto não foi modificado? Algumas pessoas mudaram esses textos e tal, porque o texto sempre foram copiados, muitas vezes copiados. Então eu fazia uma cópia, outro fazia outra cópia, outro fazia outra cópia, e se tinha-se a dúvida se esse texto era realmente fiel. Até porque tinha alguns textos só tem pedaços. Aí, na década de 50 depois de Cristo, um pastor, sem querer, foi numa caverna e acabou achando os manuscritos do Mar Morto, que são os livros da coleção do Antigo Testamento, todos eles não impecáveis, mas muito bem preservados. Eles estavam dentro de vasos. E acabaram pesquisando, óbvio, comparando, e viram que Isaías, por exemplo, daquele texto que já tinha, que era referência para todo mundo, comparado com aquele manuscrito que estava quase 100% preservado. E ele batia certinho, não mudava. Só algumas palavras eram maior, outra menor, e não tinha diferença. Então isso mostrava que aquele texto realmente eram fidedignos. Antes de Jesus, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. E assim, eles faziam um julgamento, reuniões, para saber qual descrição cabia, qual que era polêmico, qual texto que não é de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira colocado os livros na Bíblia. E aí nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é como se fosse uma história deixada para a gente, depois de Jesus. Depois que Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou, os apóstolos começaram a fazer relatos, a escrever o que eles viram. Eles acharam importantes para compartilhar aquilo que eles viram. Então nós temos 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos para as igrejas e também de apóstolos para apóstolos, de apóstolo para irmão. Então o que acontece? O Novo Testamento, ele depois de 100 anos, depois de Cristo, depois que Cristo morreu, depois de 100 anos, ele já estava todo completo, ele já estava todo escrito. Não tem nada que agregou-se depois e não tem nada antes de Jesus sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento conta depois as pessoas que viram Jesus. Então, o Novo Testamento, ele já foi questionado muitas vezes, já foi colocado à prova cientificamente, e ele é um dos relatos históricos mais confiáveis. Para se ter um exemplo, existem outros textos de pessoas muito importantes que fazem parte da história, assim como Jesus, que não são questionados. Mas o primeiro texto manuscrito depois é datado de mais ou menos 1.200 anos depois da vida da pessoa. Depois que a pessoa morreu, é se datado 1.200 anos. Se eu não me engano, acontece isso com Alexandre o Grande. 1.200 anos depois, alguém escreveu sobre ele. As chances dessa pessoa estar escrevendo o que realmente aconteceu são muito pequenas. Já no Novo Testamento, os evangelhos têm a distância máxima de 80 anos da morte de Jesus. As pessoas que escreveram o Novo Testamento, elas viram. As pessoas que escreveram as cartas, elas estavam presentes no acontecimento. Mas, por exemplo, mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto.
essas 500 pessoas confiavam e acertavam que aquilo que estava escrito no Novo Testamento é verdade. É mais fácil alguém de 1000 anos falar a verdade sobre um acontecimento ou alguém de 80 anos falar sobre o que aconteceu. O relato histórico da Bíblia, ele já foi colocado em xeque por médicos, já foi colocado em xeque por especialistas, e todos que estudam e correm atrás de desmistificar o relato do Novo Testamento, os evangelhos principalmente, eles acabam se curvando e dizendo, é o relato mais fidedigno que existe. O manuscrito que mais chega perto dos escritos achados antigos da Bíblia, por exemplo, a Bíblia tem 1.200 páginas copiadas à mão por pessoas que fizeram isso antigamente. O texto mais próximo, se eu não me engano, é de Platão, ele tem 3 cópias. É claro que eu estou pegando um geral e fazendo a apresentação para vocês, mas se você quiser pesquisar, fiquem à vontade. Eu vou dar um exemplo. Tem um filme chamado Em Defesa de Cristo. Existe um jornalista em que a mulher dele se converteu e ele queria mostrar para ela que Jesus era um mito e não existia. Ele pesquisou, ele fez o que fez e ele era o melhor jornalista de causas criminais da época dele. Então ele resolvia crimes ao mesmo tempo que ele publicava a sua matéria. E ele não conseguiu mostrar que Jesus era falso. Porque ele conseguiu mostrar que o relato histórico de Jesus era verdadeiro. Aconselho esse filme e aconselho você também a pesquisar sobre o assunto. A Bíblia é o documento mais fidedigno de aceitação na história. Por que eu digo isso? Porque se eu disser para você, a Bíblia é a palavra de Deus, fica muito fácil. Por que a Bíblia é verdade? A Bíblia é verdade porque é a palavra de Deus. Fica muito fácil. Agora, se eu pego o documento e digo, esse documento é o mais fidedigno que existe. As chances dele ser mentira é de 0,01%. É mais fácil você acreditar nisso do que simplesmente eu disser, é a palavra de Deus. Partindo dessa ideia, eu queria deixar bem claro, a Bíblia Sagrada é um livro totalmente fidedigno, historicamente falando. Sobre relatos fora da Bíblia e sobre relatos dentro da Bíblia, eles se correlacionam e batem certinho. Eu vou tentar resumir rapidinho para finalizar o vídeo. A Bíblia, o Antigo Testamento, é pautado em histórias que eram contadas referente ao povo judeu. O Novo Testamento é o relato de pessoas que viram Jesus vivo, pois elas o viram. Terceiro, o relato bíblico é o relato mais confiável cientificamente sobre história do nosso conhecimento científico. Tá legal? Muito obrigado, pessoal. Nós vamos para o próximo vídeo. Lembrando que na série nós temos 3. Esse foi o relato histórico. O próximo será sobre arqueologia, o que ela diz sobre a Bíblia ou não. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!